Glória a Deus. Aqui uns 2 minutinhos nós vamos começar a meditação da palavra de Deus. Vai entrando aí, vai compartilhando para alcançar um pouco mais de pessoas. Aleluias. Boa noite, Marquinho, graça e paz. Seja bem-vindo. Fica até o final aí com a gente. Deus tem uma palavra para a sua vida. Michelinha. Boa noite, Michelinha, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Vamos esperar mais um minutinho aqui. Os irmãos entrarem para nós aqui compartilharmos uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas nessa noite de quarta-feira. Fica até o final da live. No final da live estaremos orando por você, pela sua família. Estaremos liberando aí uma palavra direcionada à sua vida, ao seu coração. Aleluia. Isso. Se você quiser deixar o seu pedido de oração, pode deixar. Vá participando da live, tá bom? Por mais que nós estejamos longe, né? Mas eu gostaria que vocês participassem, fossem interagindo com a mensagem, tá bom? Glória a Deus. Minha mãe, boa noite, mãe, graça e paz. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que você comece a sentir já a presença do Senhor aí na sua casa. Convida o Senhor, aleluias. Convida o Senhor para entrar na sua casa essa noite, abençoar a tua vida. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração aqui. Marquinho, para a família dele. Meu Deus, alcance a família do Marquinho. Toca, Deus, a vida dos filhos dele, Senhor Deus. Realiza, Deus, um milagre na vida do teu filho. A casa dele, ó Deus, seja abençoada essa noite. As tuas mãos e será totalmente direcionada para a casa dele, para a família dele, para a vida dele essa noite, meu Deus. Aquilo que o teu filho está precisando, libera essa noite, ó Deus. Essa quarta-feira é profética. Que seja realmente, ó Deus, uma noite de milagre na vida do Marquinhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é mais uma live da Igreja Bíblica Calvariana e você seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra aqui de Deus para ministrar ao teu coração, para ministrar a tua vida, e fica atento ao ensinamento que Deus ele vai dar à sua vida aqui essa noite. Oremos. Espírito Santo de Deus, vamos discorrer de assuntos do céu essa noite, mais uma vez. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor vá abrindo a nossa mente e o nosso coração. Que as pessoas, ó Deus, que acompanharem essa ministração, elas sejam totalmente tocadas e abençoadas, e essa palavra
ela venha fazer a diferença na vida daqueles que a ouvirem essa noite. E não apenas, ó Deus, aqueles que ouvirem, mas aqueles que deixarem essa palavra fazer a diferença na vida deles, obedecendo a tua palavra, obedecendo a tua voz. Fala conosco, realiza os teus milagres essa noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, essa noite, irmãos, eu quero aqui falar um pouco do Espírito Santo de Deus. Em muitos lugares, chega a ser um mito falar sobre o Espírito Santo. Em alguns lugares, por mais incrível que pareça, a teologia deles, a crença deles não permite que eles venham nem citar, nem falar. Chega a ser até proibido, né, entre aspas, falar sobre o Espírito Santo. Em alguns lugares, o ensinamento sobre o Espírito Santo, ele é muito errado. Por quê? Porque existem alguns lugares onde as pessoas elas são ensinadas que o Espírito Santo de Deus, ele é uma força ativa de Deus. E nós sabemos, e a Bíblia ela nos relata que o Espírito Santo de Deus não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo, ele não é uma fumaça. O Espírito Santo, ele não é um vento. O Espírito Santo não é um fogo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, porque nós cremos, nós professamos uma fé num Deus trino, num Deus que é três, mas ao mesmo tempo é um só. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. O mesmo pensamento que está no coração de Deus Pai também está no coração de Deus Filho e também está no coração do Espírito Santo de Deus. E se você olhar o ministério terreno de Jesus, você vai encontrar Jesus, ele dando testemunho a respeito do Espírito Santo de Deus, e você não vai encontrar Jesus dando testemunho do Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Você não vai encontrar Jesus falando do Espírito Santo como uma fumaça, como um vento, como um fogo. Mas você vai encontrar Jesus trazendo ensinamento e falando sobre o Espírito Santo de Deus como o próprio Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar, depois que Jesus ele cumpre a sua missão de ir até a cruz do Calvário e morrer em favor das nossas vidas, a Bíblia ela diz que Jesus ele é ressuscitado ao terceiro dia, e durante 40 dias ele fica aqui na terra para que algumas pessoas contemplem Jesus ressuscitado. E depois ele está com seus discípulos, e já havia chegado o período onde ele seria assunto ao céu. E lá em João capítulo 14, no versículo 16, Jesus então estava prestes a subir aos céus, ser assunto ao céu. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha aqui, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. E aí ele pega e fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Que promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo.
para os seus discípulos, e nós sabemos que hoje já não é mais uma promessa, é uma realidade, porque no dia de Pentecostes se cumpriu essa palavra de Jesus, onde Jesus ele vai aos céus, e ali depois de 10 dias os discípulos, as pessoas estavam cumprindo uma ordem de Jesus para ficar em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder. E realmente acontece a descida do Espírito Santo. Ele desceu e não subiu, ele habita, como Jesus diz, ele habitará em vós, ele habitará dentro do coração de cada um de vocês, daqueles que creem. Para que nós venhamos a entender um pouco, nós precisamos voltar um pouco à história, voltar, na verdade, voltar bastante na história. Antigamente, antes da descida, vamos dizer assim, definitiva do Espírito Santo, você vai ver que a presença do Espírito Santo, ela se dava de maneira esporádica. O Espírito Santo de Deus, ele vinha com uma missão de fazer algo aqui na terra, de encher, de capacitar alguns homens, de revestir algumas pessoas, de fazer aquela missão, e depois de ter feito isso, o Espírito Santo ele voltava ao céu. Quando era necessário novamente que pessoas fossem revestidas de poder, o Espírito de Deus então ele vinha novamente, revestia essas pessoas, fazia a obra que era necessária ser feita, e depois novamente voltava aos céus. Você vai encontrar na Bíblia o episódio de Saul, primeiro rei de Israel. O profeta olha para ele e fala: olha, você vai caminhando por esse lugar, e começa a dar as diretrizes para Saul. E aí ele diz assim: olha aqui, Saul, no meio do caminho você vai encontrar com um grupo de profetas. E quando você encontrar com esse grupo de profetas, algo vai acontecer sobre a tua vida, Saul. O Espírito de Deus vai se apossar de você. Você será revestido do Espírito Santo. Você será revestido de poder. E Saul, quando isso acontecer, você vai começar a profetizar juntamente com aqueles profetas. E realmente isso acontece. Saul, quando ele está indo ao encontro daqueles profetas, o Espírito de Deus ele se apossa de Saul, e aí ele começa a profetizar juntamente com os profetas. Você vai encontrar também um homem chamado Gideão. Gideão ele foi um dos juízes num tempo de muita instabilidade do povo de Deus aqui na face da terra, porque o povo de Deus ele virava as costas para Deus. E aí Deus levantava homens, e levantou também Débora como juiz na terra. E aí Deus usava esse juiz e livrava o povo daquela escravidão, daquele momento ruim que o povo estava vivendo, porque havia virado as costas para Deus. E a Bíblia diz que Gideão, ele era um homem que ele estava malhando o trigo no lagar, porque o período era complicado. Os inimigos eram os midianitas, e os midianitas eles vinham e no período da colheita, e aí eles pegavam e faziam um arraso. Eles pegavam a colheita e não deixavam nada para o povo de Israel. Então Gideão ele tem uma estratégia de malhar o trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se prensa a uva. E ali naquele lugar, o anjo de Deus ele entra naquele lugar e tem uma conversa com Gideão. Eu vou dar um pulo aqui na história para não me alongar muito. Você vai encontrar então Gideão fazendo provas com Deus, e Deus dando as provas que realmente Deus seria com ele. E aí é reunido um número grande de homens para sair na batalha contra os midianitas. E Deus ele vai reduzindo aquele exército até chegar a 300 homens. E aí você vai encontrar
você vai encontrar algo sobrenatural que acontece com Gideão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele reveste a vida de Gideão. E Gideão, juntamente com 300 homens, vence um exército numeroso. Você vai encontrar também um outro juiz chamado Sansão. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apossava desse homem chamado Sansão, ele fazia coisas extraordinárias. Ele fazia coisas que as pessoas ficavam admiradas. Certa vez ele estava caminhando e os inimigos vieram contra ele. Ele encontra uma queixada de jumento no meio do caminho, e aí ele mata 1000 dos seus inimigos com apenas uma queixada de jumento. A Bíblia diz que ele vai até os portões de uma cidade chamada Gaza. Os historiadores dizem que aquele portão pesava cerca de 1000 quilos. E aí ele arranca os portões da cidade de Gaza, coloca nos ombros e caminha por muitos metros. Por que isso acontecia? Porque o Espírito de Deus vinha sobre a vida desses homens, ao ponto deles fazerem essas coisas, ao ponto deles profetizarem juntamente com os profetas, que era o caso de Saul, ao ponto de, com 300 homens, vencer um inimigo numeroso, que era o caso de Gideão, ao ponto de fazer com que homens normais fazerem coisas sobrenaturais, porque o Espírito de Deus, ele é Deus. Aleluia. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo habitaria nos crentes, e não apenas revestiria. Eu fico imaginando esses homens que eu citei aqui, Saul, Gideão e Sansão. Eles fizeram coisas extraordinárias, mas eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. E nós, como crentes em Jesus, nós temos uma promessa maior do que essa. Porque a promessa de Jesus com relação ao Espírito Santo não é apenas um revestimento, mas é de nos tornar a habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, sendo assim, nós entendemos que nós somos os crentes, eles são moradas do próprio Deus. O Espírito de Deus, ele não apenas revestiria, possuiria, não estaria apenas sobre a vida dos crentes, mas estaria dentro de cada um de nós. E essa habitação nos crentes seria de maneira permanente, irmãos. Não é algo esporádico, não é algo que ele vem e faz uma obra, cumpre uma missão e vai embora, não. Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse assim: olha aqui, eu enviarei um outro Consolador e ele vai habitar em vocês para sempre. Somente aqueles que creem em Jesus e entregam a sua vida a Ele pode receber o Espírito Santo de Deus. É automaticamente quando você se entrega ao Senhor, que quando você com o coração você crê e com a sua boca você confessa a respeito da salvação, entrega a sua vida para Jesus, os seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Você entrega a sua casa nas mãos desse Senhor. Automaticamente naquele mesmo momento passa a habitar dentro do seu coração. Você passa a ser morada, templo do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus diz: olha aqui, o Espírito Santo é para aqueles que creem, portanto é para os crentes. O mundo não recebe, porque o mundo não conhece. João capítulo 7, versículos 38 e 39 diz assim, quem crer em mim, Jesus falando, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento
não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Irmãos, existem pessoas que têm o Espírito Santo, portanto, são os crentes. Mas eu quero dizer aqui algo assim, que pode até soar forte aos seus ouvidos. Eu quero dizer aqui que tem pessoas que têm o Espírito Santo porque creem em Jesus, mas elas ainda vivem uma vida incompleta. Porque ter o Espírito Santo de Deus não significa você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não significa que você está sendo pleno, está vivendo na plenitude do Espírito Santo de Deus. Você ter o Espírito Santo, como eu disse aqui, é algo automático. Quando você creu em Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você entregou os seus caminhos a Jesus, automaticamente você tem o Espírito Santo. Mas isso não significa que você tenha uma vida plena, porque a plenitude, viver uma vida plena do Espírito Santo, é resultado de busca, de santificação, é resultado de você se apartar do mal, é você se apartar da aparência do mal, é você se apartar daquilo que desagrada a Deus. O ter o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo são coisas distintas que precisam ser separadas. Existem pessoas que se contentam e estão satisfeitas com a salvação. Aí você pode dizer, pastor, mas a salvação não é algo mais importante? Não é o maior milagre? É sim, para aqueles que não são salvos. Mas para você que é salvo, para você que entregou a sua vida para Jesus, para você que um dia confessou Jesus como Salvador da sua vida, a salvação, ela torna a ser uma porta de entrada. Ela passa a ser o começo de muitas coisas, de muitas coisas que o Senhor tem preparado. Mas tem pessoas que se contentam com a salvação e ficam estacionadas. Elas não constroem nada, elas não edificam nada, não se preocupam em deixar um legado. Sabe o que é um legado, irmãos? Legado é algo que você deixa nas pessoas, impresso nas pessoas. E você pode morrer hoje, e esse legado ele vai soar forte dentro do coração de 1, 2, 3, 4 gerações. Será que você tem se preocupado em deixar um legado, algo? Será que você tem se preocupado em construir algo dentro do coração das pessoas? Ao ponto disso durar 2, 3, 4, 5 gerações ou até a eternidade? Ou você tem se alegrado, ou você tem se contentado, ou tem vivido uma vida de satisfação, e dizendo assim, eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, e você estacionou aí, você não busca evoluir, você não busca dar vazão ao Espírito Santo, você não busca ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas, elas vivem de manifestações do poder do Espírito Santo. Algumas pessoas, elas vivem de culto em culto, de domingo a domingo, e isso é muito pouco para nós. Isso é muito pouco. O cristão, ele deve estar cheio do Espírito Santo. Eu estou falando com você. Você que é crente, você que é crente em Jesus, você que é cristão, você que entregou a sua vida para Jesus, portanto, é sua obrigação, você tem que ansiar em ser cheio do Espírito Santo, pois é uma ordem. Olha o que diz lá em Efésios 5,18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você vê aqui que é uma ordem, não é uma condicional. Para você que é crente, o ser cheio do Espírito Santo não é uma condicional. Eu vou escolher viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não é mais uma opção.
Viver uma vida cheia do Espírito Santo não é mais uma condição para você, não é mais uma escolha para você que é crente, mas é uma ordem do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas vocês sejam cheios do Espírito Santo. Portanto, nós devemos dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa nos possuir de forma plena, irmãos, sem restrições. Por que muitas vezes nós temos medo do Espírito Santo? Sabe por que muitas vezes nós temos medo? Porque nós não temos entendimento, nós tratamos Ele apenas como uma força, como um vento, como fogo. Ele se manifesta como vento, Ele se manifesta como fogo. São algumas formas que o Espírito Santo usa para se manifestar, mas Ele não é o fogo, Ele não é a fumaça, Ele não é o vento, Ele é Deus. Ele é amoroso, Ele é compassivo. E Ele quer possuir a sua vida de forma por inteira. Ele quer possuir a sua vida de maneira completa. Portanto, essa noite, o Senhor fala para mim, para você, fala para nós. Busque viver uma vida plena, uma plenitude no Espírito Santo. Viver na plenitude é viver de forma perfeita, é viver de forma completa. E nós só viveremos de forma completa se nós formos cheios e buscarmos vivermos uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Viver 100% o que o Espírito Santo de Deus nos oferece, irmãos. Ele tem muito a nos oferecer. Ele tem rios, fontes e mais fontes. E aí nós nos contentamos apenas com gotas, com conta-gotas de Deus. Não, ele tem mais, ele tem rios, ele tem águas de maneira abundante para as nossas vidas. Ele não quer que você viva 50%, Ele não quer que você viva 60% na plenitude do Espírito Santo, nem 99%. Mas Ele quer que você viva 100%, porque o Espírito de Deus tem muito para oferecer para cada um de nós. Entenda uma coisa: quando nós não vivemos uma vida na plenitude do Espírito Santo, quando nós não vivemos uma vida cheios do Espírito Santo, automaticamente nós vivemos uma vida incompleta. É por isso que muitas vezes nós buscamos em coisas, porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus fluir em nós. Nós acabamos buscando em coisas, buscando no dinheiro, buscando em outro homem, né, em outra pessoa, buscando na placa de uma igreja, buscando em dogmas e doutrinas de homens, aquilo que nós só vamos encontrar em Deus. Muitas vezes é isso, a maioria das vezes, ou 100% das vezes, é isso que está faltando. É você deixar o rio de Deus fluir em você de maneira completa. Você viver na plenitude do Espírito Santo. Porque se não for assim, você vai viver uma vida imperfeita, você vai viver uma vida infrutífera. E se nós não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, olha aqui o que acaba acontecendo. Nós acabamos entristecendo o Espírito Santo. Como eu disse, é possível você entristecer o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa, Ele é Deus. A Bíblia diz lá em Efésios 4:30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Efésios, para eles não entristecerem o Espírito Santo de Deus, é porque há a possibilidade de entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? É quando nós não vivemos uma vida plena, quando nós não damos a Ele 100% de legalidade para agir nas nossas vidas. O que acaba acontecendo? Eu faço o que não deveria fazer.
e eu não faço aquilo que deveria fazer. Quando eu não vivo uma vida plena no Espírito Santo, eu corro um risco enorme de mentir ao Espírito Santo de Deus. Como aconteceu com Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade. E como as pessoas estavam ofertando e dando as suas ofertas, colocando as suas contribuições nos pés dos apóstolos. Então ninguém obrigou eles a vender, esse casal a vender a propriedade. Mas eles foram lá e venderam a propriedade e foram depositar ao pé dos apóstolos, dizendo que estavam ofertando tudo, mas na verdade eles estavam mentindo ao Espírito Santo, porque eles tinham retido uma parte. E a Bíblia diz que eles foram exterminados. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ananias e Safira, ao fazerem isso, ao mentir ao Espírito Santo, eles menosprezaram a deidade do Espírito Santo. É o que muitos têm feito por aí. Eles estão desprezando, não acreditam que o Espírito Santo de Deus é Deus e acabam menosprezando o Espírito Santo, e isso é muito perigoso. Ananias e Safira, eles foram exterminados. Mentir ao Espírito Santo de Deus é tentar o próprio Deus. Quando nós não estamos cheios, vivendo na plenitude do Espírito Santo, nós corremos o grande risco de blasfemar contra o Espírito Santo. O que é uma blasfêmia? O único pecado que não tem perdão. Jesus disse: olha, se vocês pecarem contra o Pai, há perdão. Se vocês pecarem contra o Filho, há perdão. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, aí não há perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo ou atribuir a outro ser uma obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E quando a pessoa ela não está cheia da presença do Espírito Santo, quando ela não está vivendo na plenitude do Espírito Santo, ela corre um grande risco de fazer isso. Resistência. Existem muitas pessoas que por não conhecerem o Espírito Santo, estão com sua mente fechada, e aí acabam resistindo ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51 diz: homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, vocês também fazem isso. Resistir é recusar de forma consciente o agir do Espírito Santo, é lutar contra o agir do Espírito Santo. Isso vai acontecer automaticamente na vida daqueles que não vivem uma vida 100% na plenitude do Espírito Santo. Vai chegar um momento na sua vida que ela vai acabar assim, resistindo ao poder e à ação e à unção, ao agir do Espírito Santo de Deus. Consequentemente, ela vai lutar contra a ação de Deus na vida delas. Se você não vive, as pessoas que não vivem uma vida na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo, elas acabam extinguindo, apagando o Espírito Santo. Esse apagar o Espírito Santo é como o apagar uma chama ardente. Não é de uma vez só, é apagar uma chama aos poucos. E como que se apaga uma chama aos poucos? Como que se extingue? Como que se apaga o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo? A pessoa vai deixando o primeiro amor. Consequentemente, quando ela vai deixando o primeiro amor, aquelas velhas obras, elas começam a gritar mais alto e mais forte. Isso é muito perigoso. Concluindo, o Espírito Santo de Deus é Deus.
não é uma força ativa de Deus, não é uma fumaça, um vento, um fogo. O Espírito Santo é Deus. Aleluias! E esta noite de quarta-feira, através dessa simples live, dessa palavra simples, como simples é o teu Deus, Ele quer te encher, e não apenas Ele quer te encher, mas Ele quer te manter totalmente cheio, totalmente pleno. Creia nisso. Viva essa vida plena com Deus. Viva essa vida plena com o Espírito Santo de Deus. Viva uma vida cheia de fruto, cheia do fruto do Espírito Santo. Viva uma vida cheia dos dons do Espírito Santo. Não despreze o fruto, também não despreze os dons. Viva tudo que o Espírito Santo de Deus lhe oferece. Viva tudo que o Espírito Santo de Deus lhe proporcione. Não deixe 1% para trás, porque Ele tem o melhor para a tua vida. O Espírito de Deus é teu amigo. O Espírito de Deus é teu companheiro. Ele está com você em todas as horas. No momento de tristeza, Ele consola você, Ele enxuga as lágrimas dos seus olhos. No momento de alegria, Ele está com você. Quando você está cansado, desanimado, o Espírito Santo de Deus, Ele te dá uma palavra. Ele usa alguém para consolar para o seu coração, para te liberar uma palavra. Portanto, queira ser amigo desse Deus. Queira ser amigo do Espírito Santo. Ao acordar de manhã, entenda que Ele está com você, Ele mora em você, Ele habita no seu coração. Deixe Ele transbordar a sua vida, tanto com os frutos, com o fruto do Espírito Santo, como também dons. Eu estou falando com pessoas aqui que outrora foram usadas de maneira extraordinária nos dons espirituais de Deus, e com o passar do tempo foi apagando, aquela chama foi se apagando, mas Deus manda dizer para você essa noite, que essa chama ainda não se apagou por completo, e se você permitir, o próprio Espírito Santo, o teu amigo, o teu companheiro, se você permitir, essa noite Ele sopra sobre essa brasa que ainda está acesa no teu coração. E você vai profetizar como você profetizava outrora. Você vai orar em outras línguas como você orava outrora. Você vai impor as mãos sobre os doentes, e os doentes serão curados, porque Ele vai novamente, será aceso sobre a tua vida os dons de cura. Aleluias. Receba isso sobre a tua vida. Receba isso sobre o teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você a partir dessa quarta-feira. Aleluias. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, Deus fiel. Nessa noite de quarta-feira, nós damos a liberdade. Calabia suricanda rabias. Suiracandi andalabia suricanda namahas. Damos a liberdade ao Senhor Espírito Santo para agir em nós e através de nós. O Senhor é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas. É o consolador do nosso coração. Não queremos desprezar o Senhor, nós queremos, ó Deus, ó Espírito Santo, viver uma vida 100% cheios. Queremos frutificar. Queremos viver uma vida 100% na Tua presença. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Que essa palavra, Espírito Santo, venha fazer a diferença na minha vida e na vida de todos aqueles que estão assistindo, que estão vendo nesse momento. Que a Tua presença, ela venha invadir a cada uma dessas casas, venha invadir a cada coração,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pediu oração de Pietra, Marquinhos pro Zeca. Amém. Bom, só um minutinho, vamos ver aqui. Só voltar aqui e ver se eu tenho pedidos aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver os comentários mais antigos. Tem jeito? Michele pediu oração pela Pietra, a alergia que ela tem. Amém. Depois eu vou dar uma olhadinha certinho aqui. Não estou conseguindo aqui encontrar os pedidos de orações, mas depois da live eu vou ler todos os comentários, os pedidos de orações, e pode ter certeza que eu vou orar por cada pedido que está ali, tá bom? Se há algum pedido por cura, receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é uma porta aberta que você precisa, receba essa porta aberta em nome de Jesus. Se são os seus olhos que precisam abrir para que você enxergue a porta aberta, que seus olhos sejam abertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu deixei uma maneira simples para você contribuir, se você sentir no seu coração. Faça de maneira espontânea. Não precisa, nada com Deus é feito de maneira obrigatória. Mas se você sentir no seu coração em dar uma contribuição, eu deixei na descrição da live as duas maneiras aqui para você contribuir: Pix e uma transferência bancária. Você sentir no seu coração, você abençoe esse ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo nós voltaremos, faremos uma nova live abençoada. Eu gostaria que você criasse uma grande expectativa para domingo, aonde o Senhor Deus, Ele fará algo diferente através da nossa live. Domingo às 7 horas da noite nós estaremos transmitindo, fazendo essa live, e Deus, Ele vai fazer milagres. Deus, Ele vai fazer algo diferente nas nossas vidas no domingo, tá bom? Eu declaro para você um restante de semana abençoado, aonde você colocar as suas mãos, que pessoas e lugares sejam abençoados. Aonde você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor te dê por herança e por possessão. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém, graças a Deus. Muito obrigado por ter acompanhado, muito obrigado por ter compartilhado essa live. Deus abençoe, boa noite, graça e paz a todos.